Bom dia, povo de Deus. Bom dia ou boa tarde, né? De acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje nós vamos falar de dois pequeninos trechos da Bíblia, que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 15 a 16, e a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vou aqui primeiro em Timóteo, que diz pelo seguinte: desde a tua infância conheceis as sagradas letras. Ela tem o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para todas as obras. Olha, precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Precisamos ir para a igreja estudar para poder nós conhecer as Escrituras Sagradas. Não tem outra maneira de ser salvo sem o conhecimento da Bíblia, sem o conhecimento da igreja. Não tem como. Nós dependemos da igreja de Cristo e das Escrituras Sagradas que a igreja deixou para nós. E outra coisa, conhecendo as Escrituras Sagradas, nós precisamos ser educado, instruído, obediente, passivo, compreensivo, amoroso e qualificado para todas as obras de Deus. Ou seja, nós precisamos ser um cidadão que traga luz aonde nós chegar. Nós precisamos ser luz de Cristo aonde nós viver. É para isso que a igreja deixou as Escrituras. Bom, aqui fala que todas as Escrituras Sagradas inspiradas por Deus. Quem foi que escreveu? O pessoal da igreja de Jesus. Tá? Então veja que a igreja existia antes. Dá para a gente ver. Por quê? Paulo tem 13 cartas na Bíblia e foi o primeiro a escrever. As cartas aos Tessalonicenses é a primeira delas. Paulo escreveu para quem? Para a igreja. As comunidades a qual ele tinha instruído na fé. E Paulo levou livro? Não. Ele não levou. Ele não tinha. Ou seja, nenhum apóstolo, nenhum deles tinha livro. Até porque o Antigo Testamento estava na mão do povo que crucificou Jesus. Então o povo que seguiu Jesus não tinha a Sagrada Escritura antiga, o Antigo Testamento, não tinha com eles. Eles pregou tudo aquilo que viveu com Jesus, que aprendeu de Jesus. Bom, aí vem a Bíblia, o Novo Testamento, escrito por esse povo que acreditou em Jesus, que não tem um livro de pessoas particular fora da igreja. Não tem. Bom, olha aqui o que disse aqui a tradução da Bíblia. Aqui, a segunda carta de Pedro. Que disse aqui, ó: antes de mais nada, sabeis isto, que nenhuma profecia das Escrituras resulta de uma interpretação particular. Ou seja,
a Bíblia não pode ser traduzida fora da igreja de Jesus. Tá? Primeiro que a Bíblia veio do conhecimento desse povo da igreja de Cristo, que é a igreja católica. Tá? A Bíblia foi deixada por eles, inspirados por Deus, escreveu a Bíblia. E por que preocuparam em escrever? Porque esse conteúdo é ensinado pela igreja como nós chegar até Jesus. Então, os que conviveram com Jesus sabia que um dia ia apontar Jesus, pensaram, vamos deixar escrito tudo aquilo que nós aprendeu do Cristo. E assim fizeram. Então, tudo que eles aprendeu de Jesus, eles botou no papel. Por isso, ficou a Bíblia na igreja, mas a igreja vem antes da Bíblia. Por isso que tem introdução aqui que se você não fazer parte da igreja de Jesus, você não vai entender. Por isso que a Bíblia não pode ser trepetada fora da igreja. Não pode. Por que que hoje existe essa divisão? Biblicamente não tem divisão. O povo de Deus, ele é só um. Por exemplo, vem de lá do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o povo de Deus começou de onde? Depois do dilúvio, de Abraão, do filho Sem de Noé, porque os outros a Bíblia não relata. Então, do filho Sem de Abraão, de Noé, fica Abraão, um homem só, que gera todo o povo de Deus através de Abraão, né? Vem Isaac, Jacó, e se resulta no povo, o povo de Jacó que vai para o Egito, que é o povo hebreu. Então vocês podem olhar que todo o livro profético aqui pertence a esse povo. Pertence a esse povo. Quem é Moisés? Do povo hebreu, tá? Que vem os livros de Êxodo, de Números, Levítico, Deuteronômio, né? Quem é Josué? Do povo hebreu. Então assim, quando você vem olhar, todas as profecias estão dentro do povo hebreu, que esse povo hebreu foi aonde veio Jesus. Então Jesus não vem de outro povo, ele vem desse povo. E a vinda de Jesus, Jesus forma um novo povo, por isso que Jesus é a nova e eterna aliança. Ele forma um novo povo, que aquele povo atrás não aceitou ele. Então vem esse novo povo, instruído pelo próprio Cristo, que é a igreja, fica a igreja que Jesus cria, e os ensinamentos da igreja vem a Bíblia escrita. Então, portanto, a Bíblia católica pertence à igreja de Jesus, tá? Foi deixado por ele. A Bíblia protestante é cópia. É como você piratear as coisas. É como você gravar um CD e eu não quero ouvir o seu CD original que você gravou. Eu vou lá, tiro uma cópia falsa dele e distribui para o povo. Entendeu? Eu estou acabando com a tua obra. Mesmo assim estão fazendo com a obra de Cristo, destruindo a obra de Cristo, deixando de acreditar na verdade para acreditar numa mentira, num pensamento falso. O povo de Deus é só um. A Bíblia ela é só uma. Então precisa as pessoas abrir a mente para isso. Não existe vários povos. O povo de Deus é só um. Então, quem quiser servir Jesus tem que estar junto com esse povo. Tá? Há um só Deus, uma só fé. Inclusive Efésios afirma isso. Paulo também afirma em várias cartas. Carta de Efésios, carta de Coríntios, né? Inclusive Paulo também afirma que não pode ter divisão. E não pode. Pensa bem. Hoje tem mais de 4.000 povos. A igreja ela é um corpo. Como é que divide esse corpo?
Não tem como. Então é um povo só. Só vai chegar lá um povo só. Tá? Então para isso nós precisamos fazer parte da Igreja de Jesus. A tradução da Bíblia está toda errada na mão de quem não tem conhecimento. Por quê? Porque não quer saber da Bíblia verdadeira, a honesta, a Bíblia deixada por Cristo, pelos apóstolos na igreja. Eles não querem saber. Eles querem saber daquela Bíblia falsa que Lutero copiou e soltou na mão do povo. E de lá para cá a Bíblia vem sofrendo mudança. Porque do ano 2000 para cá a Bíblia tem uma grande mudança. A Bíblia do protestante. Tá certo? Então é isso aí, gente. Cuidado para não seguir o caminho errado. Precisamos fazer parte desse povo de Cristo, que é um povo só, guiado pela igreja que ele deixou. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos.